Lisandra sempre se considerou uma mulher equilibrada. Trabalhava como arquiteta, tinha uma rotina estável e prezava por amizades sólidas. Seu coração, no entanto, carregava lacunas, uma sensação constante de que algo lhe escapava. Era como se vivesse uma vida correta, organizada demais, sem espaço para imprevistos, paixões arrebatadoras ou riscos. É por isso que já te convido a se inscrever no canal Contos Sáficos, deixar seu like e comentar o que está achando dessa história. Assim você apoia o crescimento desse espaço de amor, emoção e representatividade sáfica. Tudo começou em uma noite de quinta-feira, num evento de arte contemporânea organizado por uma amiga. Lisandra quase não foi, cansada após um dia de reuniões, mas algo a empurrou para fora de casa. No salão iluminado por luzes tênues, entre pinturas abstratas e taças de vinho, ela a viu, Juliana. Juliana era diferente de qualquer pessoa que Lisandra já conhecera. Usava um vestido preto simples, mas que parecia feito sob medida para exaltar sua presença. Tinha cabelos escuros caindo em ondas sobre os ombros e um sorriso que surgia como promessa de segredos. Não parecia fazer esforço para chamar a atenção. Ainda assim, todos os olhares gravitavam em sua direção. Quando os olhos das duas se encontraram, Lisandra sentiu um arrepio que percorreu toda a espinha. Juliana sustentou o olhar com naturalidade, como quem já está acostumada a ser desejada. Caminhou até ela com passos firmes, a taça de vinho na mão, e disse: "Você não combina com esse lugar. Parece séria demais para estar aqui." Lisandra riu, sem saber como responder. Estava desconcertada, mas intrigada. Juliana falava como se já a conhecesse, como se fosse capaz de atravessar camadas em segundos. "Talvez eu só precise de alguém que me mostre como aproveitar melhor", arriscou Lisandra, sentindo-se ousada. "Sorte a sua", respondeu Juliana, inclinando levemente a cabeça. "Eu sou especialista nisso." A conversa fluiu de forma magnética. Juliana falava sobre arte, viagens, relacionamentos, e a cada palavra revelava uma confiança que fascinava Lisandra. Havia algo nela que misturava charme, inteligência e um certo veneno invisível. Era impossível não ser atraída. Ao final da noite, Juliana segurou o braço de Lisandra e disse: "Eu vou te ligar. E quando eu ligo, ninguém recusa." O tom não era de pedido, mas de afirmação. E Lisandra, em vez de se sentir ofendida, sorriu, dominada pelo fascínio. Nos dias seguintes, Juliana cumpriu sua promessa. Mandava mensagens enigmáticas como: "Pensei em você quando ouvi tal música", ou "Você é melhor quando não tenta ser tão controlada." Cada frase mexia com Lisandra, que se pegava ansiosa pelo próximo contato. O primeiro encontro foi em um bar discreto, iluminado por luzes baixas e com música de jazz ao fundo. Juliana escolheu o lugar, pediu a bebida das duas sem consultar e dominou a conversa. Lisandra, que geralmente era mais segura do grupo de amigas, sentia-se guiada, hipnotizada. Havia momentos em que Juliana elogiava com intensidade: "Seus olhos são perigosos", e logo depois a criticava sutilmente: "Você sorri pouco, parece que tem medo de viver." Essa mistura deixava Lisandra confusa, mas ainda mais atraída. Naquela noite, Juliana segurou o rosto de Lisandra entre as mãos e a beijou com intensidade. Foi um beijo arrebatador, sem espaço para hesitação. Lisandra se deixou levar, sentindo-se dominada e ao mesmo tempo viva como nunca. Depois disso, o vínculo entre as duas se fortaleceu rapidamente. Juliana aparecia de surpresa no escritório de Lisandra com flores, mas também desaparecia por dias sem dar notícias. Ligava no meio da madrugada apenas para dizer: "Preciso te ver agora." E Lisandra, mesmo cansada, se levantava e ia. As amigas começaram a notar a mudança. "Você anda diferente", diziam. Lisandra ria, mudando de assunto. Por dentro, sabia que algo estava acontecendo. Estava envolvida demais, presa numa teia de sedução da qual não queria se soltar. Uma noite, Juliana a levou para um mirante da cidade. O vento soprava forte,
e a vista iluminada era deslumbrante. Juliana acendeu um cigarro, ofereceu um trago, e quando Lisandra recusou, riu com ironia. Você ainda tenta ser perfeita, não é? Não é isso, começou Lisandra, mas Juliana a interrompeu com um beijo. Eu gosto de bagunçar quem pensa demais, sussurrou contra os lábios. Esse era o poder de Juliana, desmontar. Fazia Lisandra sentir-se exposta, frágil, mas ao mesmo tempo desejada. Com o tempo, os sinais de toxicidade ficaram mais claros. Juliana se irritava quando Lisandra não atendia imediatamente às mensagens, fazia comentários sutis que minavam sua autoconfiança, como "Você ficaria mais bonita se fosse menos séria", ou "Ninguém te entende tanto quanto eu". Ainda assim, compensava com os gestos apaixonados, presentes inesperados e declarações intensas. Era um ciclo vicioso de afastamento e aproximação, como ondas que arrastavam Lisandra cada vez mais fundo. Lisandra, no entanto, não conseguia se afastar. Sentia que ao lado de Juliana sua vida ganhava intensidade, cor, drama. Era como se tivesse encontrado aquilo que sempre faltou, mesmo que viesse acompanhado de dor. Uma noite chuvosa, Juliana apareceu em sua porta sem avisar. Estava molhada, os olhos brilhando de forma inquieta. Eu precisava de você, disse, entrando sem pedir permissão. Lisandra a envolveu numa toalha, e o beijo que veio depois foi desesperado, como se Juliana quisesse apagar algo que a atormentava. Entre carícias e palavras sussurradas, Lisandra percebeu, estava completamente envolvida. Não importava o quanto Juliana fosse contraditória, sedutora e cruel em certos momentos, ela já havia entregado seu coração. E pela primeira vez, teve medo não de perder Juliana, mas de perder a si mesma. Os dias seguintes àquela noite chuvosa foram como uma tempestade dentro de Lisandra. Por fora, continuava a trabalhar, atender clientes e sorrir em reuniões. Mas por dentro, sua mente estava tomada por Juliana. Era como se cada batida do coração dependesse de uma mensagem, de um olhar ou de uma ligação dela. Juliana sabia disso, jogava com essa dependência, como quem manipula cordas de uma marionete. Às vezes, desaparecia por horas, deixando Lisandra aflita, apenas para depois surgir com uma mensagem enigmática. Senti sua falta, mas queria ver se você sentiria a minha. Lisandra lia, e em vez de se revoltar, sentiu uma mistura de raiva e desejo, como se estivesse presa a uma droga da qual não queria se libertar. O magnetismo de Juliana crescia em intensidade. Ela aparecia em lugares inesperados, na porta do escritório, encostada ao carro de Lisandra ou sentada em uma cafeteria onde sabia que a encontraria. Sempre com aquele ar de quem controlava a situação, sempre impecável, sempre irradiando uma confiança quase cruel. Numa sexta-feira, Lisandra foi surpreendida por um convite. "Vamos viajar", disse Juliana ao telefone, sem dar margem à resposta. "Como assim agora?" "Sim, você precisa de mim mais do que da sua rotina. Arrume uma mala pequena, eu te pego em 1 hora." E ela foi. Contra qualquer senso de responsabilidade, Lisandra se deixou levar. O destino era uma casa de praia isolada, pertencente a uma amiga de Juliana. O mar se estendia diante delas como uma promessa de liberdade. Juliana ria alto, corria pela areia, mergulhava sem medo. Lisandra a observava fascinada, como se aquela mulher fosse feita de outra matéria, indomável, impossível de conter. À noite, sentadas na varanda com vinho barato e velas acesas, Juliana encarou Lisandra e disse: "Você nunca vai me entender completamente." Sorriu com ironia. "Mas ainda assim vai me querer." Lisandra tentou argumentar, dizer que queria algo real e estável, mas Juliana a calou com um beijo urgente, cheio de desejo. O corpo de Lisandra respondeu, mesmo enquanto sua mente gritava por cautela. Era como estar em uma armadilha prazerosa. Sabia que podia sair machucada, mas não conseguia resistir. A viagem foi marcada por altos e baixos.
Momentos de paixão intensa, beijos desesperados contra a parede, risadas compartilhadas no mar, seguidos por discussões sem motivo, silêncios pesados e críticas veladas. Você fala demais, você pensa pequeno, você deveria se soltar mais. Juliana desmontava Lisandra peça por peça, mas logo depois a reconstruía com carícias, como se fosse a única capaz de fazê-la sentir-se viva. De volta à cidade, a rotina ficou ainda mais difícil. As amigas de Lisandra começaram a se preocupar. Uma delas, Clara, a questionou diretamente. Você percebe que está diferente? Está sempre tensa, como se tivesse medo de errar. Isso tem a ver com Juliana? Lisandra negou, mas por dentro sabia que era verdade. Estava se moldando às vontades de Juliana, deixando de lado compromissos, hobbies e até amigos. O brilho que sempre carregou em seu trabalho agora parecia ofuscado. Juliana, por sua vez, se alimentava dessa devoção. Gostava de ver Lisandra em conflito, gostava de testar seus limites. Mandava mensagens contraditórias. Você é incrível, seguida de você nunca vai ser suficiente para mim. O jogo era cruel, mas irresistível. Uma noite, Juliana apareceu na porta do apartamento de Lisandra sem avisar. Estava deslumbrante, como sempre, mas havia algo diferente no olhar, uma mistura de ciúme e raiva. Vi você rindo demais com aquele colega do trabalho, disse entrando sem permissão. Ele só é meu amigo, Juliana. Amigo? Você acha que eu não percebo quando alguém te olha diferente? A discussão foi intensa, cheia de acusações e lágrimas. No fim, Juliana puxou para um beijo feroz, quase possessivo, como se quisesse marcar território. Lisandra se entregou, sabendo que estava cedendo a algo perigoso, mas incapaz de resistir. Aos poucos, Lisandra começou a perder o controle da própria vida. Cancelava compromissos para atender aos caprichos de Juliana. Deixava de sair com amigas para esperar uma ligação que nem sempre vinha. O mundo dela se resumia a Juliana, e isso a assustava. Certa madrugada, deitada na cama após mais um encontro intenso e confuso, Lisandra olhou para o teto e pensou: quem eu estou me tornando? As lembranças das críticas, das discussões, da forma como Juliana a manipulava se misturavam às recordações dos beijos e da intensidade que nunca sentira antes. Era como viver em uma montanha-russa sem freio. O ápice dessa fase aconteceu numa festa em que foram juntas. Juliana monopolizou a atenção de todos, contando histórias, rindo alto, flertando abertamente com outras mulheres. Lisandra observava de longe, com o coração em chamas. Quando tentou confrontá-la, Juliana apenas riu e disse: eu não sou sua, nunca fui de ninguém. Essas palavras atingiram Lisandra como uma facada. Saiu da festa sozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas minutos depois, Juliana apareceu, puxando-a pelo braço e sussurrando: você é a única que me importa. Não me faça provar isso. A confusão emocional era devastadora. Juliana tinha o poder de destruir Lisandra em um instante, e logo depois fazê-la sentir-se única e indispensável. Era um vício, uma prisão invisível. Naquela noite, enquanto dormiam juntas, Lisandra acordou com Juliana sussurrando em seu ouvido: você nunca vai me deixar, eu sei disso. Lisandra fingiu dormir, mas as palavras ecoaram em sua mente. Pela primeira vez, sentiu medo real. Não de perder Juliana, mas de perder a si mesma dentro daquele labirinto de sedução e manipulação. Ainda assim, o fascínio continuava. No dia seguinte, ao ver Juliana sorrindo, tudo parecia valer a pena. E Lisandra sabia. Estava presa, mas não queria, ou não conseguia, se libertar. Os dias que se seguiram àquela festa foram um verdadeiro turbilhão para Lisandra. O olhar de Juliana ainda ecoava em sua mente, ora carinhoso, ora cruel, sempre enigmático. A frase, você nunca vai me deixar, tornou-se um mantra perturbador, repetido em seus sonhos e em suas horas acordada.
A arquiteta, antes firme e organizada, agora se via perdida em uma trama que já não controlava. Juliana, por outro lado, parecia prosperar em meio ao caos. Ligava quando queria, surgia quando bem entendia, sempre trazendo uma mistura de afeto e veneno. Às vezes aparecia com flores, dizendo que Lisandra era a única que realmente importava. No mesmo dia, podia sumir sem dar explicações, reaparecendo apenas para criticar ou cobrar. Esse ciclo exaustivo drenava a Lisandra, mas também a mantinha viciada e naquela intensidade. Uma tarde de sábado, depois de um desaparecimento de 3 dias, Juliana tocou a campainha do apartamento de Lisandra. Estava impecável, usando um vestido vermelho que parecia incendiar a sala só com sua presença. Entrou sem pedir permissão, como sempre. Senti sua falta, disse, aproximando-se para beijá-la. Lisandra recuou. Pela primeira vez em meses, encontrou forças para resistir. Você some, me trata como um brinquedo e acha que pode voltar como se nada tivesse acontecido? Juliana ergueu a sobrancelha, surpresa, mas rapidamente recuperou o controle. Ah, meu amor, disse com voz doce, você não entende. Eu me afasto porque preciso, mas sempre volto porque você é especial. Essa era a armadilha. Palavras envolventes, ditas com olhos profundos, que faziam Lisandra oscilar entre raiva e desejo. Ainda assim, naquele dia, algo nela parecia diferente. As amigas já não escondiam a preocupação. Clara, a mais próxima, decidiu ser firme. Liz, você não é mais a mesma. Tá sempre ansiosa, se desculpando por tudo, vivendo em função dela. Isso não é amor, isso é prisão. Lisandra chorou, mas não respondeu. A verdade era dura demais para admitir em voz alta. Na semana seguinte, um evento profissional trouxe um novo choque de realidade. Lisandra foi convidada para apresentar um projeto arquitetônico em uma conferência. Era uma oportunidade importante, algo que poderia impulsionar sua carreira. Mas Juliana, ao saber, reagiu com sarcasmo. Conferência? Você vai preferir esses idiotas engravatados a mim? É o meu trabalho, Juliana. É importante. Nada é mais importante que eu. A resposta foi dita com frieza, como uma sentença. Lisandra ficou em silêncio, mas dentro dela algo se quebrou. Pela primeira vez enxergou com clareza. Juliana nunca ia apoiá-la, nunca ia ser parceira. O jogo dela era sempre sob controle. Mesmo assim, apresentou seu projeto. Recebeu aplausos, elogios e até propostas de parceria. Quando saiu do palco, sentiu-se viva de uma forma que não sentia há muito tempo. Olhou o celular, dezenas de mensagens de Juliana, todas exigindo atenção imediata. Lisandra respirou fundo e, pela primeira vez, não respondeu. Naquela noite, Juliana apareceu em sua porta, furiosa. Você me ignorou, disse com olhos faiscando. Sim, respondeu Lisandra, com firmeza surpreendente até para si mesma. E vou continuar ignorando se isso significar resgatar quem eu sou. Juliana tentou rir, usar seu charme habitual, mas algo havia mudado. Lisandra já não tremia diante dela. Havia dor, claro, e um resto de desejo, mas também havia consciência. Eu não vou mais viver nesse ciclo, completou. A reação de Juliana foi um misto de incredulidade e raiva. Tentou beijá-la, forçar a proximidade, mas Lisandra recuou. Pela primeira vez, fechou a porta sem olhar para trás. Os dias seguintes foram difíceis. A ausência de Juliana era como uma abstinência. Lisandra chorou, sentiu falta, quase ligou inúmeras vezes. Mas aos poucos, o silêncio deixou espaço para algo novo. Paz. Redescobriu prazeres simples, como caminhar sozinha, ouvir música sem esperar mensagens, rir com amigas sem medo de julgamentos. Juliana ainda tentou retornar. Mandou flores, escreveu mensagens apaixonadas, chegou a esperar na porta do trabalho. Mas Lisandra resistiu. Entendeu que a sedução, por mais intensa que fosse, vinha sempre acompanhada de dor. Um mês depois, Lisandra voltou ao mirante onde as duas tinham estado juntas. O vento soprava forte. A cidade brilhava ao fundo.
Respirou fundo e sorriu, lembrando-se das palavras de Juliana. Você nunca vai me deixar. E em silêncio respondeu: eu já deixei. Era o fim de um ciclo, mas também o início de uma nova fase. Lisandra não apagaria o passado, ele fazia parte dela, mas agora sabia que era capaz de seguir em diante. A relação com Juliana havia sido como fogo, ardente, devastador, mas incapaz de sustentar uma vida inteira. Lisandra, enfim, compreendeu que a intensidade não substitui o amor verdadeiro. E naquele instante, sozinha, no mirante, sentiu algo que há muito não experimentava: liberdade. Se você gostou dessa história intensa e cheia de emoções, curta, comente e se inscreva no canal Contos Sáficos, para não perder os próximos contos de amor e desejo entre mulheres.